Arro, energias positivas para você, tudo bem? Começando mais uma edição do nosso Universo. Como pode melhorar e sempre pode melhorar, infinitas possibilidades. E lembre-se, só depende de você. Começando mais um nosso capítulo maravilhoso. Hoje um papo muito bacana, falar sobre constelação familiar. Então, primeira coisa, já convido você a se inscrever, curtir, comentar. Vem pra cá que o papo é maravilhoso. Hoje vou receber minha amiga Ana, ela que é consteladora familiar. Tudo bem, Ana? Tudo ótimo, Thiago. E você? 1001%, né? Só complementando aí, a constelação familiar à luz da Bíblia. Que coisa boa, né? A luz. Então vamos lá, primeira coisa, o que te levou a se tornar uma consteladora familiar? Porque a constelação familiar, ela é uma ferramenta muito poderosa, né? Eu sou psicanalista e Vai, não tem problema não, vamos lá. é uma ferramenta muito poderosa, atinge, assim, dão insights muito interessantes para as pessoas que a fazem. Muito bacana. Ô, Ana, então vamos lá, a constelação, o que é a constelação, primeiro, né? E depois vamos falar o que é a constelação à luz da Bíblia, como é que é esse processo? Tá. Quando a gente pensa assim, em constelação, a gente pensa em estrelas, né? Mas é mais ou menos isso. É como se fosse o nosso cérebro, a parte do inconsciente. Então, a parte do consciente, a gente só vê um pedaço do iceberg. Na verdade, o inconsciente está mais profundo e é muito maior. Então, com a constelação, a gente atinge aí, com a sessão de constelação, né, a gente consegue atingir toda essa parte do inconsciente ou subconsciente. E como é que é a constelação, o olhar da Bíblia, é isso? Isso. Como é que é? Sob a ótica da Bíblia. Isso. Né? Porque, na verdade, a gente vai perceber, né, que houve uma criação dessa constelação à luz da Bíblia, foi Deus, na realidade. Né? Existe, porque desde os primórdios, na verdade, o homem procura um ser superior. Então, antigamente, o pessoal adorava o sol, né, a lua, enfim. Então, foi progredindo, né, até que hoje a gente tem esse conhecimento de que, com certeza, há outros planetas e há um ser superior. Ana, você falou uma coisa importante, né? Subconsciente, né? Sim. O quanto o subconsciente influencia no nosso dia a dia? Sim, muito, muito. Quase que, eu diria, 99%. Por aí. Por quê? Porque são as emoções, sabe, Thiago? E as emoções a gente não controla. Na verdade, a gente não controla as emoções. Elas são administradas por nós, né? Então, muitas vezes vem aqueles gatilhos. De repente, você tem lá traumas da infância e, na fase adulta, você tem... por exemplo, vou dar um exemplo, tá? Quando eu era criança, eu tinha 9 anos, e minha professora de matemática me chamou de burra na frente de todos os alunos, porque eu não consegui fazer uma equação no quadro que ela tinha passado. E isso é real. E aí a galera toda, né, a turma toda caiu na gargalhada e eu sofri muito bullying por conta disso. Então, esse é um trauma que eu tinha, que eu já ressignifiquei. Então, essa ressignificação foi muito importante para mim, mas eu não tinha consciência desse trauma. Então, a partir daí, eu comecei a ter medo da matemática. Quando falar em matemática, eu já me arrepiava toda. Tremia já. Né? Não suportava. Então, quer dizer, você fica lá no inconsciente todas as emoções. Quais foram as minhas emoções naquele momento? Raiva, medo, vergonha, né? Ela também como é que eu vou dizer? Me expôs na frente da turma. Então, isso foi horrível para mim, entendeu? E é isso aí, Universo, como pode melhorar? Estou conversando com a amiga Ana sobre constelação familiar no olhar da Bíblia, né? Acertei? Isso, acertou. Coisa boa, vivendo e aprendendo, né? Ô, Ana, então vamos falar hoje sobre a ordem do amor, não é isso? Uhum. Beleza. É porque a Ana escreveu o nome dela ali, que é meio complicado. Como é que é? Ana? Si. Ana Si. Então, ó, pessoal, é Ana Si. Vamos lá. Sem problema. Qual seria essa ordem do amor? Então, hoje nós vamos falar sobre as ordens do amor, que é um livro de Bert Helling, né? E são 3 leis, né, que fazem parte dessas ordens do amor, que é a lei de pertencimento, de hierarquia e de equilíbrio. Então, são leis morais, na verdade, né? As leis para a humanidade. Então, são ordens
leis sistêmicas com princípios que regem a vida. São princípios que regem a vida, na verdade. E fica a favor da vida, essas leis. Aqui, eu vou dar um exemplo. Por exemplo, vamos para o trânsito. Já pensou se não tivesse leis de trânsito? Quando não tinha leis no trânsito, né, a bagunça que era, imagina. Então, graças a Deus, hoje em dia, né, tem lá o semáforo que a gente para, a gente respeita e tudo. Agora, essa parte da lei sistêmica do universo ainda não está bem, vamos dizer assim, obedecida. As pessoas não obedecem, ou por ignorância, não ignorância de ignorante, mas ignorância de ignorar, de não saber, né, que elas existem. Então, quando você tem esse insight da vida, que essas leis existem, e, na verdade, quem deixou essas leis estão na Bíblia Sagrada, foi Deus. Porque ele perguntou assim para Jó, você sabe porque... Você conhece as leis do universo? Né? Então, você sabe por que elas existem? Então, na verdade, ela existe para que a vida seja passada de geração em geração, né? E para que a vida se sustente e que flua também as coisas, né? Agora, aí é o tipo da coisa. Quando elas são desrespeitadas, aí vem o caos, vem prejuízo para as pessoas. Por exemplo, voltando ao trânsito, né? Uma batida de carro, se os dois passaram ao mesmo tempo, pode acidentar pessoas, né? Enfim, morrerem. Há um caos ali. Né? Ana, eu falo Ana porque eu conheço a Ana, tá, gente? Fica tranquilo. Sim. Vamos lá para as leis. A primeira é pertencimento, né? Pertencimento. Fala um pouquinho sobre isso. Vou te falar. Agora, a lei do pertencimento é o seguinte: todo ser tem direito a pertencer. Por exemplo, existem duas maneiras de pertencimento. Existe o familiar, né, que eu vou falar agora. Familiar, como é que é? Pai, mãe, irmãos, vó, tataravó, enfim. Então, ali é a lei familiar, da ancestralidade e tal, né? E tem... Aqui eu esqueci agora, mas eu vou pegar aqui na minha colinha. Fica à vontade, minha amiga. Fica tranquilo, tá bom? Que é justamente... Aqui, ó. Essa colinha fica meio difícil para mim. Olha só, eu tentei melhorar, mas isso vai piorar para mim. Mas tudo bem. Na verdade, é a humanidade, tá? Na verdade, é a humanidade. O pertencimento é o seguinte, por exemplo, aí você pergunta para mim, o que é a lei do pertencimento? Como eu já expliquei, dei a definição. E o genérico, né, o geral, digamos assim. Mas vou focar aí na família. Vou focar na família. Por exemplo, a família. Então, um assassino, por exemplo. Ele tem direito, se ele vai lá e mata um irmão, um filho ou um pai, ele tem direito a pertencer? Ele pertence. Por incrível que pareça, esse cara está pertencendo. Essa pessoa está pertencendo à família. Por quê? Quando que é esse pertencimento? Porque ele alterou a rota familiar de alguma forma. O amante, pai, casamento acaba. O amante ou a amante também pertence à família. É lei. A filha, os filhos da segunda família também pertencem. Mesmo que o nosso coração não aceite, sabe? Nosso coração, nossa razão, enfim, nossas emoções não querem aceitar esse tipo de coisa, mas eles pertencem. E aí é que está a coisa. Quando você tem consciência disso, fica melhor, fica mais tranquilo, flui o trânsito, entende? A vida flui. Fica mais fácil, não fica tão pesado. Então, aí vem o perdão, né, amigo? E assim, né? Eu acho que não tem como a gente jogar debaixo do tapete as coisas, né? Exatamente. Porque eu acho que a grande questão é essa. Talvez você, beleza. Você falou, aconteceu uma coisa ali muito séria, você quer deixar de lado, ou você tem uma situação que tem que ser resolvida, você quer deixar de lado, mas uma hora que ela vier à tona e você vai ter que resolver, né? Justamente. Eu me lembro de uma amiga, aliás, a minha mentora.
falou o seguinte, que ela teve dificuldade, muita dificuldade, 20 anos, que o pai dela tinha saído separado, e ela não conseguia se relacionar com a madrasta dela, né? E chegou o dia do casamento dela, da Thalita Nascimento. E aí? Ela foi convidar o pai. Aí o pai falou, eu só vou se... Minha esposa for. Minha esposa for. Ela falou, não, então... Eu não quero que ela vá. Aí ele falou, então eu também não vou. E aí passou e tal, ela entrou com o pastor, né, no casamento, tranquilo. Daí a um ano... Sim, aí a esposa do pai dela sofreu um câncer terrível, fulminante. E ela veio a falecer. Então, um dia, ela viu um bilhete do irmão dela, que ela não citava como irmão, ou melhor, do irmão de sangue. E, assim, agradecendo para a mulher que morreu, por ter cuidado do pai dele. Olha que interessante. A hora que ela viu aquele bilhete, ela chorou. Ela se emocionou. Ela falou, poxa vida, olha só que bilhete lindo. Eu não consegui amá-la. Ele é melhor do que eu, melhor no sentido assim de uma alma, assim, né? Perdão, né? Ele conseguiu perdoá-la. E assim, né? Eu acho que essa é a grande questão. Não preciso amar, eu acho que eu posso respeitar. Exatamente. Eu posso enxergar que ela é companheira do meu pai. E meu pai tem direito de reconstruir a vida dele, exatamente, né? Porque a gente tem assim, a gente acha que fim de relacionamento é terra arrasada, e não é. Existe uma experiência, foi vivenciada, ok. Chega um certo momento que as pessoas querem seguir seu caminho e a vida vai seguir esse fluxo, né? Exatamente. E você vê, ela deixou de viver um momento maravilhoso. Foi o que ela com falou. O pai, exatamente. Né, um casamento numa data tão marcante, né? Por egoísmo, né? E foi o que ela falou. De repente, o pai dela, naquela noite, podia até estar chorando nos braços da esposa, porque não estava no casamento da filha que ele tanto amava. Mas, na verdade, ela estava sendo fiel, não, melhor, a palavra não é fidelidade, é lealdade, sendo leal à família dela, à mãe, principalmente à mãe. É como se ela não aceitasse que ele estivesse fazendo a mãe sofrer. Entende? Então, ela não estava no lugar dela. Mas acontece que eu acho, Ana, que assim, acho que nessa situação a gente não faz ninguém sofrer. Eu acho que o sofrimento é uma escolha pessoal. A dor é uma escolha pessoal. Sim. Porque às vezes a gente cria uma expectativa sobre alguém. Exato. Que eu que criei aquele mundo, aquele universo todo, né? Exatamente. E isso é muito ruim. Porque, na verdade, por isso que é interessante estudar, porque o conhecimento abre, né, para dar essa visão, né? E a ignorância se acaba, né? Vai se acabando. Uma coisa que eu acho muito bacana na constelação, quero mandar um abraço para todas as minhas amigas aí, que são consteladoras, é essa parte do ressignificar, que é um novo olhar sobre aquela situação, né? Exatamente. Por exemplo, minha mãe está sofrendo, mas peraí. Ela escolheu isso, não foi por causa da separação, né? Então, assim, a gente começa a mudar isso e perceber. Igual no caso dela, pô, por que eu proibi o pai de ir no meu casamento só porque ele estava com outra pessoa? Igual ela não estava casando com alguém também, ela não escolheu o caminho dela? Exatamente. Por que eu vou começar a não viver as coisas por causa dessas situações, né? Então, se você muda esse olhar, tudo muda, né? Exato, exato. E eu me lembro o seguinte, que quando você fala em visão e olhar, eu me lembro que um dia eu estava em um lugar em que já era noite, eu estava na varanda, nós estávamos assim numa mesa lanchando e eu não dava para ver nada assim na minha frente. Estava tudo escuro porque já era noite. Então deu um raio assim imenso, assim, sabe, daquele risco assim no céu. Aí eu estava assim, foi muito interessante porque eu vi uma montanha maravilhosa, belíssima, lá do outro lado. E aquela cena eu nunca me esqueci. Então é mais ou menos assim, sabe, a constelação familiar, à luz da Bíblia, porque te revela. E você nunca se esquece disso. Aí você revela para você e você passa, a partir desse momento que você revela para você, vem a ressignificação. Quer dizer, aquilo ali, né? Aquela escuridão não estava escuro. Existe alguma coisa ali. E eu acho que quando você fala escuridão, o que eu vejo na minha mente, né? Vem essa intuição de que você se pôs na escuridão.
Né? Igual aquele lance do copo meio vazio, meio cheio. É tudo como você olha, né? E eu acho que tudo são situações pra gente poder crescer e desenvolver. Né? Às vezes fica naquele sentimento negativo que não vai dar certo, ou o rancor de não querer perdoar. Vamos mudar, né? O que eu aprendi com aquilo? O que eu posso, né, melhorar para o próximo situação da minha vida, né? A questão do pertencimento, no caso, também tem muito isso, né? Você quer se pertencer também? Você está disposto a isso também, né? Agora, falando do perdão em si, basicamente é o seguinte: perdão, as pessoas pensam às vezes que eu perdoo. Não, tudo bem, perdão é perdão. Agora, não necessariamente você precisa conviver com a pessoa, sabe? Não dá para esquecer, porque esquecer é anamnésia, né? Então, aí é amnésia, aí você não tem como. Então, o que diminui é a emoção daquele momento, daquilo que você passou. Né? E podemos passar para a segunda lei? Podemos, fica à vontade, minha amiga. Você que manda aqui. Opa! Qual é o segundo ponto, então? Lei da hierarquia. Essa é boa, hein? Essa é ótima. Então, vamos lá. Eu trouxe até aqui um bottom dos escoteiros. Como exemplo, eu fui escoteira, na minha época era bandeirante, né? Então, a gente tinha que cumprir a lei da hierarquia. Porque acima da minha chefe tinha outra chefe, que tinha outra chefe, e, enfim. Né? Então, a lei da hierarquia também é muito interessante na família, né? Porque o respeito ao pai, cada um ocupando seu lugar, o respeito à mãe, o respeito aos irmãos mais velhos. Né? Então, aí vem o equilíbrio, né? Que depois eu vou falar do equilíbrio, a harmonia. E é muito interessante também a gente lembrar da hierarquia nos orientais. Né? Eu acho muito interessante. Por quê? Porque eles têm um respeito imenso pelos mais velhos, pelos anciães, pelos idosos. E também tem longevidade, né? Vitalidade. Eles têm uma qualidade de vida maravilhosa. E o ancião lá representa a sabedoria completa, plena. E esse respeito, eles escutam. E uma coisa importante, né? Eu acho que hoje, pelo menos a minha visão, que está muito perdida a situação da hierarquia, né? Está muito confuso, Sim. Né? Porque as pessoas não estão nos seus lugares devidos. Verdade. Hoje em dia, os pais, na verdade, seria outro tema, né? Mas assim, as pessoas estão perdidas e não estão ocupando o seu lugar. Então, as pessoas têm que ocupar o seu lugar. Por exemplo, você quer ver? A mãe separa do pai, por exemplo. Aí a filha toma o lugar da mãe. Como é que é isso? Porque ela é leal à mãe. Então, ela fica com ciúmes, é possessiva, não permite que ele tenha outra namorada. Né? Então, cada um ocupando o seu lugar, a vida fica mais harmônica, mais leve, mais fácil, né, de ser, de gente caminhar. Outra coisa que você falou, acho que é importante, né? Você falou dos anciãos, né, os mais velhos, porque eles têm uma coisa que a gente não tem, que é a experiência de vida. Sim. E ele não é sobre o conhecimento, é sobre essa experiência de vida, né? Sim. Eu sou muito voltado para o xamanismo, a gente fala muito dos ancestrais, dos povos dos ancestrais, né? Sim. É eles que carregam essa experiência, o conhecimento, né, do dia a dia, e a gente deve... E eles que desbravaram caminhos para poder a gente estar aqui. Verdade. E foram caminhos assim muito mais difíceis, assim, né? Talvez, porque assim eles atravessaram os caminhos na frente, atrás da gente. É como se fosse uma fila, né? Então, meu pai, minha mãe estão atrás de mim, né? Então, enfim, a ancestralidade toda daqui vai para frente. Né? Dentro desse tempo que a gente está falando, é um tempo que surge muito da constelação, é honrar pai e mãe. Sim. Como é que é esse negócio de honrar pai e mãe? Olha, veja bem, essa parte aí vai entrar no equilíbrio. Então, beleza. Então, daqui a pouco a gente fala sobre isso, então, né? Tem mais algo para falar sobre esse ponto? Sobre hierarquia? Isso. Eu faria uma observação. Fica à vontade. Na nossa bandeira está escrita ordem e progresso. Né? Então, as leis morais, né, as ordens do amor que eu falei, o amor, na verdade, ele faz parte, ele está submisso à ordem. Ele está dentro da ordem. Não é assim? Como assim?
É porque, na verdade, o amor que a gente tem não é um verdadeiro amor. Essa realidade que a gente vive. Porque a gente vive um amor egoísta, um amor tóxico, que acaba se tornando tóxico, porque você só quer receber, receber, receber. Então, o outro que também quer receber. E muitas vezes, não, eu já entrei na ordem, no equilíbrio. Né? Porque você é o dar e o receber o tempo todo. Isso você tem que analisar. Será que eu estou dando muito? Né? E dar o melhor de si. Então, você também não pode dar tudo, porque senão sufoca o outro. Se você não recebe, aí você vai ficar, não está legal, né, essa situação aqui. Eu estou sendo prejudicado. É o que eu falei no início. Há um prejuízo na ordem, né, das... E outra coisa importante, voltando aqui para a ordem, né? Também a pessoa tem que tomar postura e assumir sua posição nessa hierarquia, né? Olha que às vezes o pai e a mãe não assumem essa posição de amar e educar. Isso, na exatamente. Verdade? Porque os dois têm que caminhar juntos. Eu acho que é muito importante. Eu acho que se perde muito. Vou amar demais e esqueço a educação. Exato. Né? E aí, ou muita educação e pouco amor. Então, você tem esse desequilíbrio, né? Exatamente. E sobre honrar é o seguinte, no caso, por exemplo, você falou do honrar os pais. Honrar os pais é porque eles te deram a vida, certo? Deram o corpo para você se movimentar aqui na Terra. Então, você não pode, assim, doar a vida para eles. Você não pode doar a vida para eles. O que você pode dar para ele é a honra, a vida inteira. Não é? O dever é a honra, respeitá-los, na velhice, cuidar deles. Né? Que aí isso é honrar. Agora, na vida de casal, por exemplo, aí já tem que ter o equilíbrio, né? Do compartilhar. Compartilhar. E também na sociedade, né? Do compartilhamento nas relações. Então, aí vem toda a harmonia para se viver. Outra coisa interessante que as pessoas não sabem fazer, Tiago, é dizer não. Ou então, eu não gostei. Sabe, quando meu filho era pequeno, ele estudava numa escola chamada Vivendo e Aprendendo, que fica lá na L2 Norte. E eles têm como técnica lá aprender desde 2 aninhos, quando a criança está começando a falar e tudo, já é. Eu não gostei. A professora já ensina. Quando um aluno ou um coleguinha faz alguma coisa que o coleguinha não gostou, falar, eu não gostei. Isso é muito importante. E eu aprendi isso, e nossa família aprendeu isso e começou nesse movimento, sabe? E eu faço isso até hoje. Eu faço. E é difícil, mas é muito difícil para as outras pessoas. Tem gente que aceita, tem gente que não aceita. Tem gente que compreende, tem outras pessoas que não compreendem isso. Ficam de mal, qualquer coisa. Por quê? Porque a infantilidade, né, delas. Mas eu estou falando, eu não gostei para você, Tiago, por alguma coisa que eu fiz para você, mas é porque eu quero manter essa relação, para você me conhecer. E assim, tem coisa importante nesse contexto, né? Quando eu falo isso, eu não estou falando que eu não gosto de você. Isso. Eu estou falando que aquela situação X, exatamente, eu não gostei. Não é da pessoa, o que você falou, o que você fez, não foi interessante. Uma coisa que eu percebo muito, né, que para quem não sabe, eu sou gestor profissional de condomínio, famoso síndico profissional. Eu falo muito sobre essas pessoas. Tá, encoraja as pessoas a falarem o que elas pensam. Exato. Porque se não é sobre o Tiago, é sobre o gestor. E aí é um processo que pode ser melhorado. Nós também, como ser humano, vamos melhorando, né, através disso. Mas é acolher isso. Não é, peraí, o cara tá com raiva de mim? Não é isso sobre isso. Aquela atitude, aquele comportamento. Então a gente confunde essa personalidade daquilo com quem é a pessoa de verdade. Às vezes tem nada a ver. O negócio falou, não gostei daquilo. Né, que eu não gosto da pessoa. Né? E talvez dentro da relação, para ter. Eu achei bacana você falar essa parte do compartilhamento, seria exatamente isso, é compartilhar. E esse também está com seu pai, com sua mãe. Não gostei, e porque é um processo de aprendizado. Sim. E o outro só vai poder melhorar a partir do momento que tem essa informação. Porque ele não vai saber, ele não vai adivinhar, ele não vai conseguir imaginar o que você está passando, o que está passando no seu coração, no seu pensamento. Aí você pega aquela palavra ou atitude dele e fica aborrecido, fica com raiva, fica com uma tromba. Tem gente que fica com uma tromba dias e dias, meses, sei lá. E aí o outro fica, o que eu fiz, né?
O que eu falei? E às vezes a pessoa continua, né, enrijecida. E isso é muito estranho. E é comum, infelizmente. Né? Por O exemplo, estranho é isso ser comum. A falta do diálogo, né? A falta da comunicação. Né? Então, por exemplo, essa falta do diálogo e da comunicação ela é muito mais ampla. Ela vai chegar, por exemplo, a finanças. Entende? Tem casal que não compartilha. Não compartilha a questão das finanças. Né? Eu tenho um exemplo, por exemplo, de um casal que a esposa compartilhava o contra-cheque, falava, vou pagar isso, você vai pagar aquilo. Tinha uma reunião ali e tal, mas ele não mostrava. Ele não compartilhava. Então, havia a divisão de tarefas, sim. Tá, tu paga água, tu paga a luz, tu paga isso, tu paga aquilo, cada um pagava o seu. Mas a outra coisa também é o seguinte, e isso dá um conflito, na verdade, do outro não saber, porque fica obscuro, como eu falei. Porque vai voltar lá no princípio do equilíbrio, né? Exatamente. Estou dando demais e eu estou dando de menos, então vai ter o desequilíbrio, né? Exatamente. Então, a questão voltando ao não, ao dizer não, ou da comunicação em si, eu tenho até um exemplo também, que é o seguinte. Um casal de namorados vai ao shopping e ela fica olhando na vitrine, né? Então, tem um casaco na vitrine. Aí ela fala, nossa, está um frio, né? Aqui no shopping. O homem. A visão do homem é diferente. Então, você quer que eu te abrace? Vem cá. Né? Essa é uma opção. A outra opção é que ele fala, não, então vamos embora, né? Mas, na verdade, ela queria comprar o casaco. Ela queria que ele comprasse o casaco para ela. Mas como que ele vai saber? Ele não vai adivinhar. Então, nesse caso, o que ela tinha que fazer? Ela tinha que colocar palavras. Se expressar, né? Se expressar. Né? Falar. Né? Qualquer coisa. Desengasgar ali. Mas, enfim, eles foram embora para casa. É isso aí, não vai embora para casa. Você já está em casa. Se inscreva, compartilha, comenta. Vem para cá que o papo é muito bacana. Universo, como pode melhorar? Falando sobre constelação familiar, né? Na olhar da Bíblia, não é isso? Isso. Muito bacana. A gente falou do segundo, que é esse da hierarquia, né? E vamos falar do importante. Você está entrando no tema, né? Que é do equilíbrio, não é isso? Sim. Na verdade, nós falamos de tudo um pouco, né? Ficou tudo junto e misturado. Mas antes disso, fala uma outra pergunta que eu ia fazer para você. Sim. Como é que a pessoa pode honrar pai e mãe? A melhor forma de honrar pai e mãe. Porque as pessoas confundem muito isso, né? Você poderia ser mais específico? Como é que eu posso honrar meu pai e minha mãe? De que forma? Quais as atitudes? Tá, agora ficou bem mais claro. Você já me fez essa pergunta 3 vezes. Então, vamos lá. Bom, eu vim de Uber, ok? E eu gosto muito de conversar com os motoristas. Alguns, mas na maioria eu converso. Aí, conversando e tal, quando foi mais chegando aqui próximo, ele falou sobre a família dele. Então, ele falou sobre os 2 filhos que ele tem. E, enfim, eu achei muito interessante a forma que ele falou tão carinhosamente de como que os filhos o tratam. Que o mais velho, por exemplo, ele tem 1,95 m, 105 quilos, e vai para a feira, vai para a rua, vai para shopping, leva o pai, abraça o pai na rua, beija. Aí o pai falou assim, para com isso, filho. Daqui a pouco eu vou passar com seleção, não dá, né? Aí, pai, você quer saber de uma coisa? Pra pensar, não tô nem aí. Eu te amo, velho, te amo. Aí abraça mais e beija mais. Então, expressa a forma do cuidar, a forma do amar. Porque, na verdade, o honrar tá assim, mais incluso no amor, né? Por exemplo, tem outras situações, por exemplo. Eu tenho alguns exemplos. Fica à vontade. Na nossa realidade, por exemplo, uma senhoria ganha uma pensão de INSS e tal, e a família toda
né, ela não honra essa senhorinha, seja avó, seja mãe, e compartilha ali todo o dinheirinho dela. Ah, mas o desemprego está difícil, não sei. Eu sei, mas o dinheirinho é dela. Né? Então, as pessoas se acomodam, porque tem aquele dinheirinho dela ali. Aí ela não pode comprar um grama para ela, né, para um freezer, assim, para nada, né, um sabonetezinho, porque eles tomam tudo. Esse é um exemplo, né, de falta de honra. Eu dei 2 exemplos para você, né, ficou claro, né? Um que é bem honrado, amado, e o outro que é desamado e desonrado e desrespeitado, violentado, na verdade. Né? Bacana, e é interessante isso, né? Porque às vezes a gente faz no automático, né? Quando viu, já está feito, né? Sim. Também essa parte do... Aconteceu muito isso com a pandemia, né? Muitos idosos, como tinham suas pensões ali, estavam cuidando da família. Acaba voltando à hierarquia, né? Da ordem, né? Exatamente. Exatamente. Porque cada um tem que ocupar o seu Seu lugar. espaço. A física diz isso, né? Outra coisa importante, Ana, desse pai. A gente percebe que a gente tem muita dificuldade de receber esse amor também, né? Ah, sim. Sim. Veja bem, muitas pessoas têm dificuldade em receber, aceitar serem amadas. E nem sabem disso. Ou, às vezes, sabe, passa para o racional, mas não sabe por quê, qual a origem. Na verdade, uma não aceitação de si próprias. Elas não se amam, por isso que elas não se permitem ser amadas. E, na verdade, é um triângulo, né? Porque, assim, a lei divina, os mandamentos, né? Porque quando Moisés deu aqueles 10, Jesus veio e resumiu. JC falou, olha, 2, vamos lá, para ficar mais fácil? Só que não, né? Só que não. Então, o que são esses 2? Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo, e ao próximo como a ti mesmo. Mas olha só, tem um lance aí, tem um peguinha aí, né? Amar ao próximo como a si mesmo. Ou seja, o si mesmo vem antes ou depois? Vem antes. Eu só dou o que eu tenho, né? Exatamente. Você transborda daquilo que você possui. Então, esse amor, aí vem o autoconhecimento, vem a autoaceitação, o autorrespeito. Né? Então, se eu me respeito, se eu me honro, né? Se eu me amo, então eu posso amar o Tiago, posso amar todas as outras pessoas, a minha família, minha mãe, meu pai, meus irmãos, enfim. É uma coisa que vai transbordar de você. É maravilhoso, hein, Mário, esse tema, hein? Constelação familiar no olhar da Bíblia, muito bacana. Então vamos agora pro próximo, né? Que é o equilíbrio, não é isso? Agora vamos entrar no equilíbrio, né? Sim. Fique à vontade, minha amiga. Eu acho que a gente, como eu disse, a gente já falou um pouco de todos, das 3 leis, né? Do equilíbrio, do pertencimento, da hierarquia e do equilíbrio. Então, as 3 juntas formam assim, a harmonia na Terra. Mas, infelizmente, por exemplo, as guerras. Né? As guerras é um exemplo macro, né, vamos dizer assim. Então, um exemplo que irmãos matam irmãos. A humanidade se destrói, se prejudica. Né? Então, ali, há um prejuízo imenso para o universo, para a Terra. Por quê? Porque, com essas mortes, morre a cultura, morre a ciência, morre a filosofia, morre as artes. Nessa guerra mesmo, por exemplo, aquela banda famosa, né? Ao invés de estar com os instrumentos, cantando, louvando a vida, estavam com armas. Isso é terrível, isso é triste. Então, há um prejuízo imenso para toda a humanidade.
E até para o próprio ser humano, né? Porque, Exatamente. igual no caso, falando do caso da guerra, o cara vai ficar naquele ambiente de medo, né? De receio, a falta de amor, né? Sim, o pânico, tudo, né, que gera. E, olha só, quando eu era criança, a gente falava muito do apocalipse, né? Porque o apocalipse vai chegar. Apocalipse, eu morria de medo dessa história do apocalipse. Então, só que hoje eu vejo o seguinte: o apocalipse está acontecendo das duas formas. O apocalipse macro, que é na humanidade, e o apocalipse micro, que é a nosso templo aqui dentro, nosso mundo íntimo, nosso universo íntimo. E isso é muito importante. É muito importante a gente perceber o sofrimento das pessoas hoje em dia. Tiago, a Terra está na UTI. A Terra está doente, mental, fisicamente, psicologicamente, em todos os sentidos. Os templos religiosos estão lotadíssimos. As clínicas estão lotadas, os hospitais psiquiátricos. É muita gente doente. E, infelizmente, por exemplo, no Brasil, o Brasil é o segundo país a usar remédio para dormir, tranquilizante, Rivotril. Não, ele só ganha dos Estados Unidos. É uma humanidade doente. Aí as pessoas, elas não estão se aceitando como elas são, elas não estão querendo ocupar os seus lugares. Elas não querem, todos nós somos únicos. Então, se a gente não fizer a nossa parte, naquele processo ali, naquilo que a gente ter um sentido de vida, o nosso propósito, sabe, ali, ninguém vai fazer por nós. Ninguém vai ocupar o nosso lugar. Então, se você não fizer, aí você adoece. Porque você adoece primeiro aqui dentro, da não aceitação do que está acontecendo aqui fora, ou você não tem a coragem, ou você não tem a força, a determinação para poder vencer todos esses conflitos que a gente está vivenciando, seja no trabalho, seja na família, seja aonde a gente estiver, na rua, em qualquer lugar. Tem problemas. Você tem problema até com você mesmo. Você vive o apocalipse dentro de você. Então, você vai viver o apocalipse duplamente ou na família. Então, esse é o momento da gente poder voltar mais para avaliar a nossa conduta, no sentido assim, o que eu estou fazendo? Quem eu estou excluindo da minha vida? Por que eu não estou conseguindo encarar esse problema? Por que esse conflito aqui mexe tanto comigo? E procurar ajuda. São tantas formas. Muitos psiquiatras, psicólogos, psicanalistas, terapeutas integrativos, de todas as formas tem. E é necessário. Homeopatia. Tem tantas que, com certeza, vai ter um para você lá. Porque está transbordando pessoas doentes e está transbordando também pessoas que estão se levantando para salvar a Terra. São muitas pessoas. Como eu falei, os tempos religiosos e toda essa pessoa da saúde também está aí para ajudar. Então, se não há ordem, não há vida, não há progresso, não há nada, há morte. Então, é um suicídio inconsciente. Como é que é esse suicídio inconsciente? Porque tem o consciente e tem o inconsciente. A pessoa não tem coragem lá de se matar, pegar uma arma, enfim, tomar um remédio, mas, inconscientemente, a pessoa vai se morrendo a cada dia. O desinteresse pela vida. Né? Então, não, você tem que resgatar isso aí que está em você. Começar a lutar contra essas coisas, contra os seus pensamentos. Inclusive, se falar em pensamento, eu até trouxe aqui um grampo enferrujado, para poder mostrar e perguntar
o seguinte, a pergunta é a seguinte. Eu coloquei esse... Antes eu vou explicar uma coisa. Coloquei esse grampo aqui na água. Ficou lá vários dias. O que aconteceu com ele? Enferrujou. Enferrujou completamente. Ele está todo enferrujado aqui. Então, o homem, quando eu falo homem, é em todos os sentidos. A pessoa, a única coisa que destrói o ferro é a ferrugem. E você sabe o que destrói o homem? Os seus pensamentos. Os pensamentos que você alimenta. Então, a gente tem que observar o que eu estou pensando. Quem que eu estou excluindo da minha vida? Quem eu estou incluindo? Que, de repente, eu não posso mais continuar me relacionando com essa pessoa. Dá um tempo. O que eu estou fazendo comigo mesma? Será que eu estou aceitando essa pessoa? Tendo paciência com essa pessoa? Qual é a dor dessa pessoa? Será que eu posso ajudar? Não, está todo mundo voltado para querer receber e a minha dor é maior do que a sua. E pronto. Não é? Você não sabe o que é a dor da outra pessoa. Verdade. Você não vive na pele do outro, né? Você não está lá dentro do corpo dela. Né? Não só a dor física, como a dor moral, dor psicológica, enfim, dor em todos os sentidos. Então, a pessoa... É como se a gente precisava ter um olhar aqui em cima, sabe? Um terceiro olho, para a gente poder perceber o que a gente pensa, observar as nossas atitudes diárias. Santo Agostinho fez isso e diz isso para a gente. E fazia isso. Ele tinha um caderninho com uma canetinha, todas as noites lá ele ia avaliar. O que eu fiz hoje que eu posso melhorar, que eu não posso fazer amanhã? Mais, que não foi legal. Qual foi a palavra dita? Que palavras vão ao vento. Uma vez faladas, você nunca mais pode retirar. Eu lembro de uma história do livro de Wallace Leal. Uma mãe tinha um filho e ele aprendeu uns palavrões e começou a falar na escola. Então, aquilo foi incomodando a mãe e ela teve ela foi solicitada uma visita na escola dela para conversar sobre isso. Então, ela chegou em casa, o nome do livro é Ir para o Resto da Vida. Aí ela chegou em casa, chamou o filho, falou assim, meu filho, vem cá, mamãe, pega aquela almofada ali. Vamos brincar um pouco. Rasga essa almofada. E a almofada era cheia de plumas, né? Aquelas plumas bem... Então, ela rasga ela. Aí ele rasgou, todo animado, né? Rasgou lá. Aí ela, pode jogar. Joga, meu filho, joga. Essas plumas aí. Ai, ventava. É pluma para todo lado. Muito bem. Agora, meu amor, recolhe tudo. Coloca tudo dentro de novo. O quê, mãe? Como assim? Não dá. Olha, o vento levou lá. Pois é, meu amor. Assim são as palavras. Cuidado com o que você fala. As palavras podem matar. As palavras podem ofender profundamente, assim como também ela faz crescer, evoluir, botar as pessoas para cima. Então, muda. É muito bacana você falando sobre a questão da mente, né? Tem um cantor de reza que o nome dele é Leandro Leal, que ele tem uma música que fala assim, ó, só pense naquilo que você quer que aconteça. É que exatamente essa questão de policiar nos pensamentos, né? Porque eu vou pensar numa coisa que eu não quero que aconteça, né? Porque não focar naquilo
do qual desejo que aconteça, né? Também tem muito isso, né? A gente talvez se perde nessa mente, né? E a mente mente, né? Exatamente. Sim, 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 sim. Eu tenho um exemplo um exemplo recente. Um grande amigo meu faleceu, tem quase 2 meses. E você falando em pensamento, a gente conversando aqui sobre pensamento, me lembrei dele. Eu não vou falar os nomes para não constranger ninguém, mas as pessoas que vão ouvir, que são da família, saberão quem é. Então, na verdade, nós conversávamos muito, ele e eu, sentados na varanda da casa dele, porque nós somos amigos, eu sou amiga da família há muitos anos. Então, uma das últimas conversas que a gente teve, talvez a última, a penúltima, ele falou assim para mim, eu perguntei, e aí, como é que foi o Natal, o final de ano e tal? Aí ele falou para mim assim, eu estou muito, assim, desgostoso, porque depois que os pais morreram, já faz tempo, né, que os pais dele morreram, perdeu a graça. É mesmo? Mas que pena e tal. Depois eu fiquei sabendo, Tiago, que ele tinha feito como se fosse um acordo, um combinado. E, na verdade, como se fosse, não, ele fez isso com ele mesmo. Olha só. Ele falou assim, ele pensou assim, quando a minha filha formar, está na hora de eu partir. Jovem, pois foi dito e feito. Por incrível que pareça, alguns meses depois, ele teve uma doença que o levou imediatamente. A palavra, né? É. A palavra. É o declarar. É verdade. Para si mesmo. É o movimentar, esse movimento que ele teve, essa ordem, na verdade. Sabe? Ele deu uma ordem para ele mesmo. Saia desse corpo assim que isso acontecer. E, por incrível que pareça, no dia anterior, né, a filha dele foi lá e ele teve um movimento. Ele apertou a mão dela. Então, a família ficou toda animada, achando que aquilo era um sinal de que... Ele dá uma melhorada. Mas é aquele falsa melhorada, que dá uma relaxada dando na família. É normal, né? A pessoa dá aquela ânimo, Sim. como fosse os instantes finais, né? Sim. Aí a família dá uma relaxada nas tensões, né? Então... E por isso que eu estou te falando que é muito perigoso essa questão do pensamento, das palavras, do declarar. Então, você tem que prestar muita atenção no que você está falando, do que você está declarando, no que você quer realmente, sabe? Por que eu estou aqui com você, nesse estúdio? Já faz tempo que eu quero isso. Já faz tempo que eu me comuniquei com você. Verdade. Então, eu plantei. Aí vem a questão da semeadura e do plantio. Do plantio e da semeadura, e da colheita. E essa é uma lei inevitável. E uma das principais leis do universo. Não adianta você pensar em colher abacaxi se você plantar jiló. Não tem jeito que você vai colher jiló. E essa é coisa importante, né? Você falou uma coisa legal do corpo, né? Para quem não sabe, o universo, como pode melhorar, é das palavras da barra de Axis, né? E a barra de Axis é exatamente isso. Ele fala que o corpo tem sua própria vida, né? Quando você dá esse comando, ele vai saber o que tem que ser feito, né? E ter mais esse cuidado com o corpo, com o que a gente fala mesmo. Porque é o universo que está mandando, né? E outra coisa importante, as pessoas acham ou têm a ilusão que elas não estão no controle, elas estão sempre no controle. Tem ilusão, eu plantei jiló que era abacaxi, por exemplo. Eu plantei jiló que era, por exemplo, morango. Cara, não tem como, né? E você está nesse controle de tudo, né? E eu acho que é muito bacana quando dá esse despertar, igual a constelação. Ela traz para você assim, você está no controle. O que você quer sentir? De que forma você pode ressignificar? E lembrando uma coisa importante, né? Sobre a ação.
Porque a constelação gera essa ação. Sim, sim. Né? O que eu vejo que é ruim é uma experiência positiva, né? Exato. Ah, meu pai não me amou. Peraí, mas não é por isso. Ele deu o que ele podia dar. Sim, deu Então, o melhor vamos mudar dele. essa visão disso, Exato. né? Então, assim, eu acho... igual eu vou voltar a repetir, me amarro, gosto muito da constelação por isso. Porque dá essa questão de ressignificar, não só na família, com tudo na vida. Porque a gente está no comando dessa vida. A gente não está sendo comandado. A gente está no comando. Exato. E aí, quando você tem esse despertar, pô, cara, a vida acontece. Porque, peraí, se eu quero, eu vou emanar e vou fazer o movimento para que isso aconteça. Porque eu estou no controle da minha vida. Então, assim, as pessoas têm que despertar para isso. Né? Eu acho que quando você entra na depressão ou entra na doença, você está falando que o meio está controlando a sua vida. E a partir do momento que você toma uma decisão e está no controle, cara, a mágica acontece. Exato. Você falou na questão da mudança, né? Muito interessante isso, porque, na verdade, quando João Batista, voltando aí sob a ótica da Bíblia, quando João Batista gritava lá no deserto, né? Porque ele veio precedendo Jesus Cristo, e avisando que ele viria. Daí, ele gritava, arrependam-se, arrependam-se. Mas aí hoje em dia eu descobri, sabe de uma coisa? O que significa o arrependimento? A gente tem uma visão esquisita sobre o arrependimento, mas na verdade arrependimento é mudança, significa mudança. Então está na hora de mudar, está na hora de reconhecer, de ver, está na hora de ver. Porque você pode ficar de duas formas. Você pode viver vivendo no presente, que não adianta você ficar no passado, ele não existe mais. Então, eu entrei aqui, que a gente começou a conversar, já é passado. Nesse momento, nós estamos no presente, e o futuro não existe. Simples assim. Verdade. Então, quando fala arrependam-se, ou quando fala... mudar é nesse sentido, é viver o presente o tempo inteiro. A gente tem que viver o presente o tempo inteiro. As crianças vivem o presente o tempo inteiro, porque elas estão ali. Naquele momento, elas estão ali. E é aquela questão, né? Entender que é agora. Agora. Ontem já foi, né? O amanhã... Mas, assim, infelizmente, muitas pessoas estão vivendo o passado, né? Com a questão da melancolia, da depressão, né? Está lá no passado. E também, a grande maioria, lá no futuro, gerando ansiedade. Né? Então, isso é muito complicado, porque, na verdade, você tem que estar mais no presente. Né? E assim, né? Uma coisa que as pessoas também têm que entender é que a gente não está no controle de nada, né? Porque talvez está ali pensando no futuro, querendo controlar o que vai acontecer no futuro, e no final aí vem alguma coisa e acaba com esse controle todo, né? Por isso que a grande sacada é o agora, é nesse exato momento, né? E é você. É você. Porque é cuidar, sabe? É cada um cuidar de si mesmo, de si próprio, da sua mente, do seu corpo. Cuidar, voltar, cada um voltar para si mesmo. Como é que eu estou? Não só nessa análise, né? De eu em relação a mim mesma, eu em relação ao outro, né? Como eu estou, em todos os sentidos, cuidar de mim. Porque isso aqui foi um presente. O corpo é um presente. E ele tem tempo. Ele tem um tempo. Né? Eu não sei quando vai ser o meu tempo. Nem você, nem ninguém. Verdade. Então, a gente vive esse momento e a gente tem... Um dia, eu creio que será cobrado isso. Você, da gente, né? Como que você viveu esse tempo? Né? O que você fez? Né? Muito bacana o nosso bate-papo, porque eu queria ter mais tempo, porque a conversa é muito bacana, né, Mari? Legal, muito interessante. Convidar minha amiga Ana Cléia vir aqui novamente para fazer outros temas também relacionados à constelação, porque eu acho que é um universo fantástico a gente poder conhecer, ter esse despertar, igual falei, eu gosto muito do ressignificar. Eu acho que é uma oportunidade de você dar um olhar diferente, um sentimento diferente para uma experiência.
Às vezes você acha que é uma experiência ruim, mas às vezes foi uma experiência precisa para você aprender algo para desenvolver, né? Exatamente. E é muito bacana. Minha amiga, fica à vontade, suas considerações finais. Fala um pouquinho como é que o pessoal pode marcar com você a constelação, como é que funciona o seu trabalho. Hora de vender seu peixe. Fica à vontade, minha amiga. Obrigada, Tiago. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer a Deus, a minha família, meus ancestrais, aos meus mentores, a minha mentora, Thalita Nascimento, que tem me proporcionado muita riqueza, sabedoria, as minhas amigas que estão da constelação familiar, em todas as terapias, procurando socorrer nosso planeta. E a você que está me ouvindo, desperta. Procure alguém que possa te ajudar. Na constelação familiar, sob a ótica da Bíblia, eu trabalho com bonequinhos na água. Então, é um fenômeno. A ciência explica. E há muitos insights. Você tem, como o Tiago falou, ressignificação de várias coisas que está no inconsciente da gente. Agradeço também a Tiago, toda a equipe dele que está aqui, por essa oportunidade de estar aqui falando para vocês. Muito obrigada. Ana, eu que agradeço pelo conhecimento, pelo bate-papo. Eu acho que uma coisa a gente falou dos ancestrais, né? Acho que tem que começar a valorizar isso. O diálogo, a conversa. Eu acho que toda vez que a gente conversa com alguém é uma oportunidade de aprender algo. Sim. É um olhar diferente sobre alguma coisa, né? E a gente tem que se abrir a isso, né? De aprender. Não é sobre conhecimento, sobre experiência de vida. Sim. E quando a gente está aberto, a mágica acontece. Porque você vai conseguir absorver e falar, o que eu posso aprender com isso? O universo, né? Como pode melhorar? Né? O que eu posso aprender com essa pessoa? O Steve Jobs fala uma frase que eu conheci no final da minha faculdade, né? Que é: seja tolo e seja faminto. O tolo no sentido de não julgar, de buscar entender, compreender, e o faminto sempre querer buscar, que ótimo, né? E pegar tudo isso e botar na vida, né? Que o plano é fazer. Exato. Agora tem uma pergunta final para você, minha amiga, para gente encerrar nosso bate-papo hoje, que é: o universo, olha só, o universo como pode melhorar? A partir de nós mesmos, a partir dando o nosso melhor, o nosso sorriso, o nosso olhar carinhoso, um abraço. Olha que coisa gostosa. Outro dia eu estava passando lá na rodoviária, só para fechar, a rodoviária aqui de Brasília, por coincidência, era meu aniversário, dia 21 de fevereiro. Então, tinha um rapaz em pé e duas moças e uma mesinha pequena e uma série de coisinhas na mesa. Uns coraçõezinhos feitos de macramê. Aquilo me chamou a atenção. Na verdade, estava escrito uma plaquinha lá, doe-se. Eu estava muito feliz, porque era meu aniversário, parecia uma criança, né? Todos os meus aniversários eu fico bem feliz. Aí eu me aproximei. Então eu vi, achei bonitinho e tal. Aí começamos a conversar. Enfim, ele disse que era meu, eu podia pegar. Só que eu pensava que era só um abraço, né? Era aquela questão do abraço. Aí eu falei para ele: tá, muito obrigada, mas e o meu abraço? Dando que você recebe, né? Aí ele me deu um grande abraço, né? Então foi muito bom, foi muito bom. Que bacana. É isso. Amiga, arroa energias positivas e saúde sua consciência. Gente, isso aí foi mais uma edição do nosso Universo. Como pode melhorar infinitas possibilidades? Lembre-se, só depende de você. Arroa energias positivas e até o nosso próximo encontro. Valeu, um abraço, fui! Tchau, tchau.